Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Apenas abra a Bíblia. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu quero registrar aqui a nossa felicidade, tanto minha como a Rose, estar aqui com vocês durante esse final de semana. Tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande, até porque quando a gente ministra a palavra, antes de chegar ao teu coração, passa pelo meu. Então, antes de te abençoar, eu acabo de tabela sendo abençoado. Isso é muito bom, em nome de Jesus, tá bom? Tudo na paz com Vossa Excelência? Tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Poderosamente. Tudo na paz? Tá tudo bem? E aí, tá tudo na paz? Como que é o nome? Eloá. Maravilha. É a primeira, não? Oh, amor, bichinha. Eu conto ou vocês contam? E aí, tudo bom? Tudo na paz, né? Tudo bem, irmão? Tudo na paz com a Vossa Excelência? Tudo bom, né? Tudo bom. E como é que é o nome daquela bonequinha ali? Como? Lauren. Já tá com a Bíblia na mão. Estava ansiosa para me ver, é? Eita, gente. E não tá me dando nem moral? E aí, tudo bom? Tudo na paz? Tudo bom, jovem? Tudo bem com você? Tudo na paz com o senhor? Tudo bem, né? Tudo bom. E aí, irmã? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos aí, todos vocês. E nós também, né, que estamos chegando aqui, somos bem-vindos aí, em nome de Jesus. Vocês eu não vou falar, não, estou brincando. Tudo bom, né? Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Parabéns por já estarem com a Bíblia, a palavra de Deus aberta. Tudo bom? Deus abençoe a família de vocês em nome de Jesus. Tudo bom, irmã? Tudo bem, né? Vamos para a Bíblia, gente, para o Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Eu trabalho numa região que é um pouco desafiadora. Queria que vocês orassem por mim. Nós temos igreja, por exemplo, em Fernando de Noronha. Aí eu tenho que ir para Fernando de Noronha. E aquele sacrifício. Queria que vocês tivessem oração por mim aí, porque não é fácil. E aí nós temos igreja também, não sei se vocês já ouviram falar, em Porto de Galinhas. Já ouviram falar, não? Aí lá tem uma igreja, foram inventar de fundar uma igreja, aí a gente tem que ir para lá. Aí a gente tem que pregar, e quando prega está cansado, e depois... isso aí. Eu trabalho em 6 estados do Brasil: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. São 2.600 igrejas que nós atendemos nessa região, são 6 estados. Eu rodo que nem a besta do Apocalipse, dia e noite sem parar. Vai para um lado, para o outro, maior loucura do mundo. Enquanto o povo está dormindo, nós estamos rodando aí. E Deus é bom e louvado seja Deus que estamos tendo a oportunidade de estar com vocês aqui esse final de semana. Minha família está aqui nos Estados Unidos, meus filhos ficaram em Orlando, então eu dei um pulinho em Orlando, deixei os meninos lá. A gente fica arrumando os irmãos, né? Cuida desses meninos aí, joga na mão dos irmãos, depois joga na mão de outros. E aí eu estou aqui com a Rose, nós vamos ficar esse final de semana com vocês. Depois nós temos um compromisso lá também naquela região e depois a gente segue o barco. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, se nós estamos aqui esse final de semana, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus queria dar um recado aqui para essa igreja e Ele marcou aqui esse final de semana. Desde aquele dia que nós tomamos o café da manhã juntos, né? E nós conversamos e o ancião jovem aí da igreja sonhando com a expectativa, os pastores, enfim. E a gente vinha orando sabendo que Deus está no comando de todas as coisas. Então, esse final de semana não é para essa igreja. Esse final de semana é para você. É para você. Domingo à noite, você vai me dizer se valeu a pena ou não. Fechou? Agora tu falta para tu ver. Da mesma forma que é bênção, tu falta para tu ver. Vixe, não, né? Vamos lá, vamos para a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, livro de Lucas. Ok. Deu certo aí o... Já deu. Obrigado, pessoal aí do som, viu? Eu não costumo fazer isso, não, mas eu vou fazer... geralmente, nunca um pregador, ele o que acontecer, ele não vai mencionar, irmãs, eu quero pedir, não fala, porque esse não é o foco. Mas, hoje à noite, nós estamos tendo lá na nossa união um programa ao vivo. E eu estou lá, nesse programa ao vivo. Então, só para vocês terem uma noção. Só que a minha parte foi gravada. Então, o programa é ao vivo, a minha parte é gravada, mas o pessoal entendeu que não seria bom falar que a minha parte era gravada. E também não interessa para ninguém. Importante eu estar falando lá. Então, na hora que eu estava vindo, a Rose estava ao telefone ali, então a gente estava alinhando os detalhes finais do programa e tal.
Mas na hora que nós falamos, eu perdi a entrada do negócio aqui. Eu estava chegando quase no Canadá e não tinha um retorno. Falei, que negócio longe é esse? Então, na hora que a gente estava resolvendo um detalhezinho e acabamos atrasando, mas o rapaz do som nos recebeu muito bem. Muito obrigado, viu, brother? Deus abençoe você, o seu lindo ministério. Já providenciou, liga isso, liga aquilo, e coloca PowerPoint. Uma bênção. Deus seja louvado. Pessoal do som, a gente tem que respeitar esse pessoal do som, viu? O pessoal do som geralmente é o primeiro que chega, é o último que vai embora, e é que nem árbitro de futebol, só aparece quando erra. Você pode observar. Se vier um cantor aqui na frente, cantar bonito, oh, 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 e todo mundo, nossa, como canta bem. Primeira microfonia que der, o pessoal faz só assim, ó. Só aparece quando erra. É impressionante. Nosso reconhecimento aqui ao ministério de vocês, viu? Deus abençoe. Vamos então, gente, eu vou fazer aqui o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, mas nós vamos direto ao texto bíblico, fechou? Antes de nós lermos a palavra, eu queria te convidar que você ficasse em pé, por gentileza. Todas as vezes que nós formos ler o texto bíblico, esse final de semana nós vamos ler em pé. Beleza? Todas as vezes nós vamos ler em pé. E todas as vezes que nós formos orar, nós vamos orar ajoelhado. Aí alguém já perguntou assim para mim, pastor, mas por que orar ajoelhado? É mais... Não, Deus vai atender se você orar em pé, se você orar ajoelhado. Se você estiver dentro da barriga de um peixe e se você orar, o Senhor vai te ouvir. Mas durante esse final de semana, quando a gente for ler o livro sagrado, a gente vai ficar em pé. E quando a gente for orar, a gente vai se ajoelhar. Aqueles que podem, tá bom? E nós vamos ler o livro. Eu vou lê-lo, aí depois a gente se ajoelha. Fechou? Lucas 22. Eu tenho muito respeito a esse texto que nós vamos ler aqui nessa noite, porque o texto que eu vou ler aqui nessa noite foi a pior noite de Jesus em 33 anos. Eu não sei, brother, qual foi o pior dia da tua vida, mas todos nós temos momentos bons e momentos ruins. Tem momentos que se a gente pudesse, a gente faria de tudo para não voltar mais nele. Tem momentos bons e momentos ruins na nossa vida. Uma coisa eu te garanto, de 33 anos, a pior noite de Jesus é o que nós vamos ler agora nessa noite. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Lucas 22, verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Interessante isso aqui, né, gente? Como de costume. Os outros evangelistas aqui na Bíblia, eles mencionam que aqui o local é o Jardim do Getsemane, mas Lucas ele não em detalhes, Getsemane, mas aqui era o Getsemane. Chegando, verso 40, ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Somente Lucas fala isso, né? Os outros evangelistas mencionam o episódio, mas Lucas, ele é preciso. E verso 44: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Só Lucas fala isso também. Por quê? Nessa noite nós vamos descobrir em nome de Jesus o segredo do Getsemane. Se você puder, dobre os seus joelhos e nós vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai, nós preferimos descer aqui o nosso nível para que somente Jesus Cristo seja erguido e exaltado em nosso meio. Pai, nós abrimos a Tua palavra e o nosso coração também está aberto. E nessa noite nós não estamos a fim de ouvir um homem falar conforme a sua compreensão e entendimento. Mas nessa noite, pela fé, nós queremos escutar o timbre da voz do Eterno ecoando aqui neste lugar. Que o Senhor fale exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Portanto, Pai, nós descemos o nosso nível, porque nós queremos que o Senhor Jesus seja exaltado em nossa vida. E, por favor, que nessa ministração o homem desapareça e que unicamente Cristo prevaleça. Nós temos a certeza que isto vai acontecer, não porque a gente merece, mas porque nós vamos concluir esta prece e essa aqui vai assinada no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta, por gentileza. Quando você olha para o texto sagrado, a Bíblia diz que Jesus estava em agonia e ele orava mais intensamente. Tem algo que me chama a atenção aqui. Era costume de Jesus ir para o jardim do Getsemane. Jerusalém não tinha muito espaço para jardins. Por isso que no monte tinha jardins. E homens que tinham condições, eles tinham jardins mais reservados. Possivelmente, um deles cedeu esse jardim para que Jesus tivesse o seu momento de intimidade com o Pai. Só que a Bíblia diz que era costume de Jesus ir ao jardim do Getsemane. Eu descobri uma coisa na minha vida. É mais fácil a gente orar quando o problema acontece do que a gente orar diariamente. É mais fácil tu ter um momento de oração com Deus, fazer promessa, jejuar, pensar em mudar de vida, quando as coisas estão dando errado para o teu lado, do que quando as coisas estão dando certo. Parece que é muito mais fácil a gente orar quando dá BO, quando a casa cai, quando o problema está instalado. Só que a Bíblia diz que era costume de Jesus ir ao jardim, era hábito de Jesus, ele sempre ia ao jardim do Getsemane. Interessante que, se você observar bem, jardim do Getsemane, essa é a imagem. O Getsemane significa prensa do óleo. A oliveira verdadeira, de acordo com a Bíblia, estava indo para a prensa do óleo. O que significa jardim do Getsemane? Getsemane significa o que mesmo? Prensa do óleo, grave isso aí. Imagina a cena, a oliveira verdadeira estava caminhando para o jardim do Getsemane, só que com um detalhe: era costume de Jesus ir ao Getsemane. Só que no texto que nós lemos nessa noite, era a última vez que ele estava indo para o Getsemane. Essa foi a pior noite de Jesus. Jesus estava caminhando com os discípulos e eles estavam conversando animadamente, quando de repente Jesus estranhamente começou a ficar mudo, triste, silencioso. Interessante que por 2 vezes Jesus quase que cai e os discípulos tiveram que sustentá-lo. E Jesus caladinho estava se aproximando do Getsemane. Próximo à entrada do Getsemane, Jesus deixou 3 discípulos. Vocês lembram o nome dos discípulos que ficaram na entrada ali do Getsemane? 3. Quem era? Pedro, Tiago e quem mais? Em seguida ele entrou no Getsemane. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus falava para a multidão. Para alguns poucos ele falava: minha alma está angustiada. E sozinho ele teve que travar a maior batalha da vida dele. A nossa vida é assim. Não é para todo mundo que às vezes a gente compartilha o que nós estamos sentindo. Mas existem amigos
que são mais chegados do que o que, gente? Irmãos. A Bíblia diz que Jesus ele sofreu no Getsemane. E eu quero te dizer que ele sofreu intensamente. Deus sofria com o seu filho. Os mundos não caídos observavam a cena de Jesus no Getsemane. O céu inteiro estava observando. Quando Jesus estava no Getsemane, ele gemia alto. No céu, silêncio absoluto. Nenhuma harpa tocava. Quando Jesus estava no Getsemane, todos os instrumentos celestiais estavam parados. Satanás e uma hoste de anjos maus estavam observando a cena, e Satanás queria que Jesus desistisse. E é interessante. Você sabia que Satanás ele não quer destruir você? Ele quer distrair você. Tu acha que Satanás tem interesse em me matar? O que tu acha? Se Satanás me matar, eu pela fé acredito que vou morrer em Cristo. Diga amém, irmão. E vou ressuscitar. O que o Satanás ganhou com isso? Tu acha que Satanás tem interesse em matar você? Se ele te matar, tu, na presença de Deus, tu um crente, se ele te matar, tu vai ressuscitar, irmão. Quando Jesus voltar, Satanás não quer te destruir. Agora ele quer te distrair. Na tua opinião, eu quase que ia perguntar, se tu fosse o diabo, mas eu não vou perguntar. Na tua opinião, o que é melhor? Satanás me matar? Ou eu trair a Rose? Qual que é o melhor para Satanás? O que tu acha? Satanás me matar ou eu simplesmente abandonar o ministério? O que tu acha que é melhor para Satanás? Satanás ele quer te distrair para que você desista. No momento em que Jesus estava no Getsemane, os mundos não caídos estavam observando, os querubins e serafins estavam atentos, o céu inteiro estava em silêncio, as harpas não tocavam, Satanás e toda a sua hoste estavam observando, imaginando a possibilidade de Jesus Cristo desistir. Só que a Bíblia diz que o suor de Jesus, ele tornou-se, o que a palavra de Deus diz? Como o quê? Gotas de sangue. Interessante, né? Quem escreveu o que nós lemos? Lucas. Qual que era a profissão de Lucas? Médico. Somente Lucas descreve com precisão clínica o episódio, o que estava acontecendo, que um fenômeno raríssimo, o metabolismo de Cristo estava alterado. Então Lucas, quando ele vai descrever, ele vai agora descrever numa linguagem mais médica, porque ele sabia que quando o metabolismo de uma pessoa está alterado, pelo menos 3 coisas podem acontecer. A primeira é um infarto do miocárdio, porque tu imagina, a adrenalina está correndo na veia, o coração não dá conta de bombear tanto sangue, como não dá conta, ele pode explodir. Agora eu te pergunto, a cruz não estava preparada para Cristo, sim ou não, gente? Então como que ele ia morrer do coração? E Jesus teve que suportar isso aí. Só que a ciência diz que quando a pessoa está numa agonia intensa, se ela não morrer do coração, a ciência diz que as veias do cérebro, elas não suportam tanta pressão, aí a pessoa pode ter um derrame cerebral. Eu pergunto para vocês, a cruz estava preparada para Jesus, sim ou não? Como queria ter um derrame cerebral? Ele venceu a etapa do coração, ele venceu a etapa do cérebro, e agora acontece um fenômeno raríssimo. A ciência diz que os poros, eles se dilatam dentro do corpo, e a ciência chama isso de hematidrose. Hematidrose é quando a pessoa transpira sangue. Hematidrose é quando a agonia, o medo é tão intenso, mas tão intenso, que você agora, o corpo começa a sangrar pelo suor. É quando uma angústia profunda acontece. E como Jesus não podia morrer de um ataque cardíaco, nem de um derrame cerebral, porque a cruz estava preparada, a Bíblia diz que essa tensão produziu um rompimento nas suas finíssimas veias capilares. E aí Jesus suou sangue.
Pergunta da noite. E eu vou perguntar e tu vai perguntar para quem está do teu lado. Até para ver se a pessoa está viva. Ele era 100% Deus ou 100% homem? Pergunta para quem está do teu lado. Diz assim, ó, você não é o bichão da Bíblia que sabe todas as coisas? Pergunta aí, ele era 100% Deus ou 100% homem? O que você acha? O que vocês acham? Só um momento. Os dois. Na sua opinião, ele era o quê? Os dois. 100% Deus? Com muito respeito e carinho, uma salva de palmas para essa moça, por gentileza. É isso aí. Exatamente isso aí. 100% Deus e 100% homem. Sendo homem, ele sofria intensamente. Interessante, né? Jesus falou para Pedro, a Bíblia diz aqui, né? Para Tiago e João, a minha alma está angustiada. Olha aqui nos meus olhos. Tu consegue ouvir isso da boca de Jesus Cristo? Pensa comigo. Tu consegue ouvir isso da boca do teu Deus? A minha alma está angustiada. Porque é muito bonito olhar Jesus caminhando sobre as águas. É muito bonito olhar Jesus ressuscitando mortos. É muito bonito você olhar Jesus multiplicando pães e peixes. Só que agora Jesus diz aqui a Bíblia, ele abre a boca e fala assim, a minha alma está angustiada. Jesus passou por uma angústia intensa. Então, o que eu entendo aqui? Irmão, sentir medo, sentir angústia, isso não é pecado. Agora, ser dominado pelo que tu sente é o perigo. Interessante, né? Aí a Bíblia diz que ele sendo 100% Deus, 100% homem, a Bíblia diz que ele gritou, Pai, passa de mim este. Esse texto que diz que um anjo desceu do céu, só Lucas registra isso. Os outros evangelistas, eles não tocam no assunto. Só que nesse momento desceu um anjo. Outra pergunta da noite. Olha para quem está do teu lado. Diz assim, ó, quem era esse anjo? Perguntei. Qual o segredo aí? Quem era esse anjo? Quem era? Era um anjo comum? Quem que era esse anjo? E aí, o que vocês acham? O anjo Gabriel. Sabe quem foi o anjo que desceu para ir ao encontro de Jesus? Foi o mesmo que substituiu Lúcifer quando ele vazou do céu. O anjo Gabriel foi ao encontro de Cristo para fortalecê-lo. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice, porque ele falou, Pai, passa de mim este cálice. Só que ele não termina por aí. Ele fala assim, ó, mas que não seja feita o que, gente? A minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Diga amém. Então o anjo desce para dar força ao divino ao humano. E quando o anjo desce, o anjo começa a falar para Jesus. O anjo começa a apontar o que aconteceria lá na frente. Aí o anjo começa a falar dos Estados Unidos. O anjo começa a falar de Framingham. O anjo começa a falar de você que está aqui nessa noite. O anjo começa a falar de tudo que iria acontecer. O anjo dá uma visão panorâmica. Fala para Jesus da derrota de Satanás. Que através do ato de Jesus, todos nós aqui seríamos mais do que vencedores. Diga amém. Amém. E eu vou te dizer uma coisa. Nesse momento, a agonia de Jesus não cessou, mas a sua depressão diminuiu, seu desânimo diminuiu, e uma paz celestial tomou conta do Filho de Deus. Diga amém. Só que logo depois, tu lembra do episódio? A Bíblia diz que os soldados foram prender Jesus. Quem foi o cara que levou os soldados para aí? Quem foi? Porque Judas sabia que era costume de Jesus ir à noite para o Getsemane. Então Judas já sabia, ele vai orar e nós vamos pegar ele lá. Quando a Bíblia fala tropa, tu acha que a tropa era o quê? Quantas pessoas, assim, na tua opinião? Outro exercício da noite. Olha para quem está ao teu lado. Quantas pessoas? Se a pessoa não falar nada, diz, ó, fala alguma coisa, é filho de Deus.
Quantas pessoas? Mais ou menos. 30, 40, 100. Média de 600 pessoas. 600 homens. E Jesus com a paz no coração. Tu sabia que quando Jesus estava ali, o anjo só fez assim, ó. Os 600 caíram. Os soldados caíram. Os sacerdotes caíram. Judas caiu. Se o anjo tossisse, matava todo mundo. O anjo só ficou entre Jesus e 600 homens. Os 600 homens caíram todos. Esse era o momento de Jesus fugir. Mas se Jesus fugisse, tu não ia escapar. Se não sobrasse para ele, ia sobrar para tu. E ele permaneceu, diga amém. Aí a Bíblia diz que os soldados se levantam. Tem um discípulo que eu acho que o bicho era cearense, que é o bicho agoniado. Esse era agoniado. Na hora que levanta todo mundo, os soldados estão ali, de repente ele pega a espada dele. Como é que era o nome do... Tu acha que ele mirou na orelha do soldado, foi? Ele mirou, foi na cabeça, irmão. Para partir a cabeça, achando que era um coco. Eu vou partir agora. Só que naquela época os soldados, eles tinham reflexo. Então, da mesma forma que Pedro estava, quando ele colocou, o soldado tinha preparação para isso. Afastou. Eu imagino Jesus. Ei, Pedro doido. Eu imagino Jesus olhando. Ô, Pedrão, tu tá fazendo isso? Lá em Framingham tem uns Pedro dentro da igreja por causa de tu, te imitando, nervoso. Eu imagino Jesus falando: Pedro, eu não preciso de guarda-costas. Se eu precisasse, não era você. Aí Jesus agora, a primeira cirurgia de reimplante da história. Curado, diga amém. E a palavra de Deus então diz que Jesus se entregou para ser crucificado. Ele se entregou. Terminei a história. Vamos para as aplicações para a gente ir para casa. Amém? O que eu aprendo com isso? Primeiro eu tenho que aprender. Isso tem que servir para mim. Primeira coisinha que eu aprendo: Deus já teve um filho na terra sem pecado, mas nunca teve um sem sofrimento. Ore para mim. Tu acredita que tem irmão que: pastor, ore por mim que eu não aguento mais? Aguenta, deixa de ser mole, você aguenta. Não vem que não, eu não aguento mais. Vá, aguenta, irmão. Tem gente que ora, sabe o quê? Meu Deus, tira de mim, meu Deus, eu não aguento, estou sofrendo. Tem irmão que ora, sabe para quê? Para que Deus resolva tudo, para você viver na tranquilidade. Eu vim do Brasil te dar um recado: não vai viver não. Se você não tiver com problema, eu vim aqui te dar uma notícia: vai ter problema, pô, irmão. Irmão, Deus já teve um filho na terra sem pecado. E como é que é o nome do filho de Deus? E vocês falam com essa empolgação? Vai ter agora a Copa aqui, não vai? Não vai ser aqui? Imagina o Brasil fazendo um gol. Tu que está longe do Brasil, doidinho para ir lá. Aí o Brasil faz um gol aqui. Tu vai gritar com essa empolgação? Brasil, pau, primeiro, aí tu, gol. Foi gol. Foi gol. Isso aqui foi gol. Como é que tu fala gol mais animado do que Jesus, irmão? E outra coisa, para tu falar o nome Jesus, tu tem que ter o Espírito Santo. Entendeu? Se eu fui falar isso numa igreja, aí tinha jovem testando. Meu Deus, tem que ter o Espírito Santo para falar. Atenção, Jesus, testando para ver se ia sair o nome. Deixa eu ver se eu tenho. Aí que eu não tenho, eu passo vergonha. Na hora de eu falar, entala aqui. Eu vou contar até 3. E nós vamos saber quem tem o Espírito Santo aqui.
Fala o nome de Jesus assim, bem forte, para explodir o teu peito. 1, 2, 3. Amém? É esse nome que tu tem que gritar, irmão. Esse é o nome. Sabe o que eu aprendi no Getsemane? Sabe qual foi o segredinho que eu aprendi? Todo mundo de Framingham vai ter que passar por problema na vida. Ah, pastor, eu sou evangélico. Vai ter. Não, pastor, graças a Deus eu sou católico. Também vai ter. Pastor, mas é porque eu sou espírita. Vai ter também. Pastor, meu negócio eu gosto de umbanda. Vai ter também. Não, eu não acredito nisso não, eu sou muçulmano. Também vai ter. Não, pastor, eu sou budista. Vai ter problema também. Não, pastor, eu sou hinduísta. Também vai ter. Não, pastor, eu não tenho religião. Vai ter também, porque o sofrimento faz parte da raça humana, não tem nada a ver com religião. O sofrimento ele não pede carteira de identidade religiosa. O sofrimento não chega para você e fala assim: cadê a tua carteirinha? Sou adventista. Ah, então é você mesmo que eu estava atrás. Ele não faz isso. O cristão sofre, o não cristão sofre. Quem crê em Deus, levante sua mão e diga amém, irmão. Sofre também. E quem não crê também sofre. Jesus sofreu, irmão. Paulo sofreu. Tu sabe quem foi que mais contribuiu para a Bíblia depois de Cristo? Paulo. O irmão Paulo foi preso várias vezes. Tu já foi preso? Ainda não? O irmão Paulo foi açoitado 5 vezes dos judeus. E naquela época, cada açoite era 39 lapada. Tu nem açoitado foi ainda, irmão. 3 vezes açoitado com varas. 1 vez apedrejado, sofreu naufrágio. Paulo sofreu. Tem um camarada na Bíblia que ele era íntegro, reto, andava com Deus e se desviava do mal. Como é que era o nome dele? Perdeu bens, filhos e saúde. Olha para mim, que o caldo vai começar a engrossar agora. O homem era íntegro, andava com Deus. Ele enterrou 10 filhos no mesmo dia. Tu sabe o que é pegar na alça do caixão de 10 meninos para enterrar? Tu sabe o que é ele ter um tumor? Irmão, há 1 ano e meio eu fui operado de um tumor no intestino, de um câncer. Eu sei o que é um tumor, irmão. Agora ele teve tumor dos pés à cabeça. Um homem íntegro, reto, que andava com Deus e se desviava do mal. Tem um rapaz na Bíblia que ele é conhecido como muito amado. O céu chama ele de muito amado. Como é que o céu chama você, hein? É possível que o céu olhe para alguns aqui, ô bichinho teimoso. Mas tem um camarada na Bíblia que ele era muito amado. Como é que é o nome dele? Foi parar na cova dos leões. O Daniel, o muito amado, foi parar na cova dos leões. Há um texto na Bíblia que diz assim, ó: no mundo tereis o quê? Vamos falar mais forte? No mundo tereis o quê? Então isso é certo. Agora a Bíblia continua assim, ó: mas tende o quê? Por quê? Diga amém. Anote essa frase. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Não foi para você ter vida boa. Ele morreu na cruz do Calvário para você ter vida eterna. Ah, porque Jesus morreu por mim, meu Deus. Sim. Ele morreu na cruz do Calvário para tu ter vida eterna. O compromisso de Cristo comigo é vida eterna. Ele nunca me disse que eu, um pastor novo, não teria que enfrentar um câncer. Ele nunca me falou isso. Ele me falou que eu, em nome de Jesus, terei a eternidade. Diga amém. Ele não prometeu viagem tranquila para seu ninguém, mas ele prometeu que nós vamos chegar lá. Amém ou não amém, irmão? Segundo segredinho para o irmão gravar: Deus usa pressão para extrair o melhor de você. Tu lembra que Jesus, ele é a oliveira verdadeira, não é? Tu lembra o que significa Getsemane? Prensa do óleo. Jesus estava indo para ser prensado. Então Getsemane está me contando um segredo, que quando Deus permite pressão, é porque Ele não quer te destruir, Ele quer extrair. A pressão que tu está sentindo hoje é Deus extraindo algo eterno que tem em você. Você pode anotar nisso aí. A pressão revela o que está dentro.
Você quer ver uma prova? A azeitona, quando ela é espremida, ela dá o quê? Você lembra? O azeite. A uva, quando ela é espremida, puro suco de uva, o vinho, a cana de açúcar, doçura. Então, quando Deus ele está me esmagando, Ele não está me destruindo, Ele está me espremendo para me transformar. Então, no natural, às vezes a gente está sofrendo, é pressão, ela é lapada. Meu Deus, no natural parece dor, só que no espiritual é propósito. É propósito. E eu vou te contar um segredinho aqui, viu? Quanto maior a pressão, mais puro é o resultado. É assim que funciona. O azeite puro, ele vem da primeira prensagem. É assim que funciona. Vou te contar um outro segredo aqui. Mas fica na tua, viu? Há dores que não são o quê? São o quê? Nem todo sofrimento é consequência do erro. Tem gente, meu Deus, não. Deus não poupou Jesus do processo, porque o processo fazia parte do propósito. Então Jesus sofreu, não é porque nós estamos sofrendo, meu Deus, eu estou sofrendo agora. Não. Tem dor que não é castigo, tem dor que é propósito. E quem entende o propósito, suporta o processo. Se tu entende o propósito, tu vai acabar suportando o processo. Diga amém. O cálice não foi retirado, mas veio força para? Deixa eu te contar um segredinho. Se Deus não aliviar o fardo, Ele vai fortalecer os ombros. E eu vou te contar um segredo aqui, viu? Às vezes a tua oração tem que ser trocada. A tua oração não é: Senhor, tira esse fardo que está pesado. Não. Senhor, eu tenho que passar por esse fardo aí. Fortalece os ombros. Eu tenho que passar por isso, Senhor, então fortalece os ombros, vai dar certo, vamos para cima. Deus nem sempre muda a situação, mas sempre fortalece você na situação. Diga amém. Deixa eu te dizer mais. Há batalhas que são solitárias. Só você aí? Eu estava na UTI. E eu estava para fazer a cirurgia para a retirada de um câncer. Essa morena linda e maravilhosa não me deixava nem a pau, irmão, no meu lado direto. E o povo orando por mim, e aqui possivelmente alguns oraram. Muito obrigado. Graças às orações dos meus irmãos eu estou aqui. E essa mulher, fica aqui em pé, por gentileza, irmão. Do lado direto, irmãos, ela é psicóloga, ela é cantora, então ela tem o dia dela de atividades, viaja no final de semana, e muitas vezes a nossa agenda se cruzam. Por exemplo, agora. Entende? Então ela tem um ministério dela. E a gente se encontra para momentos assim. Então, tipo assim, a gente anda muito, irmão, muito em eventos, pregando nas igrejas. Só que a gente nunca imaginou que a gente ia estar junto numa UTI. Aí ela ficava do meu lado direto. Irmão, pensa num homem mole para negócio de injeção. E ela ficava do meu lado, vamos lá, aquele negócio de soro. Aí ela, teimosa, irmão, teimosa, querendo deitar na cama do hospital. Ela fala, afasta aí, eu cheio de negócio. Falei, não, afasta aí. Aí deitava e ficava assim, botando a cabeça. Eu falei, mas é teimosa, né? Carinhosa, né? Quando a enfermeira entrou, eu olhei nos olhos da enfermeira e falei assim, ô enfermeira, deixa eu te fazer um pedido. E ela deitada comigo. Pois não, pastor. Tem como tu arrumar uma cama de casal? Na moral. Ela riu. Falei, não, eu queria uma cama de casal. Ela conseguiu, amor? Não. Tu sabe o que é que eu aprendi? Que os momentos mais difíceis da tua vida, tu vai ter que passar sozinho. Você e Deus. E mais ninguém. Vai ter momento que você, tipo assim, Deus, não. Os dias mais importantes da tua vida, eles não são vistos.
Os dias mais importantes da tua vida, geralmente, tu vai travar batalha individual, tu vai travar batalha sozinho. Só que uma coisa eu aprendi, eu vim aqui garantir para vocês, em nome de Jesus, Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Mas irmão, é nunca, sabe o que é nunca, 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 jamais Cristo vai permitir uma situação em que Ele não possa socorrer você. Agora eu queria compartilhar uma coisa contigo que eu aprendi com o Getsemane e que eu apliquei para a minha vida. O sofrimento de hoje pode ser a salvação de alguém amanhã. Gente, é impressionante. A dor de Jesus no Getsemane transformou-se na minha salvação. Porque Ele não desistiu. Irmão, por causa do sofrimento de Cristo, eu estou salvo em nome de Jesus, diga amém. Então, irmão, nem toda dor é sobre você. Quando eu fui diagnosticado, teve alguém que falou assim, ó, pastor, eu sei porque foi o senhor. Mas por que eu? É porque o senhor é conhecido no Instagram. Aí alguém falou assim, ó, sabe por que o senhor está com câncer? Mas por quê? Porque eu sou influente no Instagram, só tem mais de 300, sei o quê, tá vendo? Só vai influir, o senhor é famoso. Por isso eu estou com câncer. E o Eduardo Batista, o Odailson, esse cara tudinho aí também. Tem que ser logo eu, sozinho? Irmão, às vezes Deus permite tu passar por alguma situação para que outra pessoa seja alcançada. É assim que funciona. Tua dor pode virar testemunho. Tua luta pode virar aconselhamento. E tua experiência pode ajudar alguém a não desistir. Diga amém. Amém. É impressionante como às vezes alguém é diagnosticado com câncer. Se essa pessoa puder ter 2 pastores para falar, e se eu for um deles, essa pessoa vai optar por mim. Por quê? Porque eu passei por isso. E se Deus me curou, Deus também pode curar qualquer pessoa. Amém ou não amém, gente? Agora, para finalizar, porque não é vigília. Aí eu deixei essa aí para o final. O segredinho que eu aprendo no Getsemane. O ruim pode ser só anúncio de algo extraordinário. O Getsemane não era o fim, o Getsemane era o anúncio. Jesus, ele não foi direto para a ressurreição. Jesus, ele passou pelo Getsemane, Jesus passou pela cruz, aí depois ele foi lá para a ressurreição. Mas antes da ressurreição, teve Getsemane, teve cruz, teve sepulcro, só que depois teve ressurreição. E amor, é possível que tenha alguém que está aqui hoje no Getsemane da vida. É possível que tenha alguém hoje que está no sepulcro, alguém hoje que você está na cruz. Só que Deus nos trouxe aqui para dizer o seguinte: aguarda, que logo logo será em nome de Jesus a tua ressurreição. Quem pula processos não suporta promessas. Ah, Deus, tira isso de mim, tira isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Quem foge do Getsemane nunca chega na ressurreição. Então, irmão, se tu está passando por uma situação difícil, irmão, continua antes da ressurreição. Em Cristo teve angústia, sem angústia a ressurreição não teria impacto. A ressurreição teve impacto porque foi precedida por angústia. E sabe o que eu aprendo? Antes da vitória houve pressão, antes da glória houve dor, e antes da ressurreição houve Getsemane. Às vezes é só o começo daquilo que Deus vai fazer de extraordinário. Amém? Vem cá, amor, para a gente fechar. Eu queria fazer aqui um momento especial, amor. Tem gente aqui que enquanto a gente estava no nosso Getsemane, na pressão, orou por nós. Enquanto eu estava na UTI, a Rose recebeu um áudio de uma amiga nossa que foi diagnosticada com câncer. A gente foi diagnosticado tipo uma semana antes e essa pessoa uma semana depois. Entre aspas, coincidentemente, como alguns falam. Só que eu estava com câncer lá em Recife e essa amiga no Ceará. Eu recebi
alta da UTI no dia do meu aniversário. E ninguém sabia. No dia do meu aniversário, eu saí da UTI. Só que no dia que eu saí da UTI, foi o enterro da nossa amiga. Eu poderia não estar aqui. Eu poderia muito bem não estar aqui. Só que por causa das orações dos meus irmãos, eu vim aqui. Aí alguém perguntou assim, ó, por que uns são curados e outros não? Esses dias eu estava numa reunião muito importante, essa moça ligou para mim chorando. Esses dias. Amor, nós temos que viajar. Amor, nós temos que ir lá visitar a nossa sobrinha. Sim, amor, mas como é que ela está? A situação dela não tá legal. E como é que viaja assim de última hora? Tu já teve que pagar uma passagem de avião assim de última hora? Eu vou no primeiro agora. Nessa hora ninguém está nem aí para negócio de passar de valor não, irmão. Viajamos. A minha sobrinha é uma menina de 16 anos. Ela foi diagnosticada também com câncer, mas ainda estava tentando descobrir. Só que ela ia ser entubada, ela falou o seguinte, eu quero meu tio aqui. E a minha tia. Como ela pediu, nós corremos para lá, antes de entubar. Cheguei, pastor, tive acesso à UTI, já do aeroporto, já fui direto entrando no carro, entrei, cheguei na UTI. Eu orei com ela, a Rose cantou com ela, e ela foi entubada. E passou um tempo, e os irmãos orando, eu cancelei toda a minha agenda, fiquei lá com a minha cunhada e tal. Até que eu vi a minha sobrinha já meio que voltando, ela já ia ser estubada. É assim que fala, né? Estubada, né? Ela ia tirar os tubos, né? Então ela já estava meio que... Como eu vi que ela já estava reagindo, não estava falando, obviamente, mas reagindo, eu me aproximei dela e falei assim, ó, Kathleen, porque os médicos falaram, ela tem que ser forte. Eu falei, Kathleen, continua sendo forte, porque o tio está aqui e eu vou fazer o teu culto de gratidão e nós vamos fazer uma festa. Continua firme, viu? Orei com ela, a Rose cantou. Como eu vi que ela estava melhorando e eu tenho muita atividade, agenda intensa, já viajei. Quando eu viajei, o telefone tocou. Pode vir fazer o funeral. Irmão. Agora pensa, eu aqui, o caixão dela aqui, e a irmã dela, a minha cunhada, do lado chorando e olhando para mim. O que tu acha que passou na cabeça da mãe? Eu curado de um câncer e a filha de 16 anos não venceu. A minha cunhada olhando para mim e eu aqui diante do caixão. E eu tive que explicar que quando Deus não cura, Ele ressuscita. Eu tive que explicar para a minha cunhada que eu e a minha sobrinha, nós recebemos a bênção de Deus, a cura de Deus. A minha está sendo agora, a da minha sobrinha será no momento da ressurreição, mas nós dois teremos a mesma recompensa. Não é porque eu estou em processo de cura que eu estou tendo uma recompensa. Não. O que Deus prometeu para mim e para minha sobrinha é vida eterna. E ela só vai ter direito à vida eterna. E eu só terei direito à vida eterna juntos. Todo mundo que foi curado na Bíblia morreu depois. Todos. Porque a cura é algo provisório. A cura, irmãos, é tipo assim, ó, é como se Deus quisesse falar para você, é o seguinte, sabe o que é a cura? A cura é o seguinte, eu estou no comando, o câncer não é maior do que eu. Só que algumas pessoas não são curadas, sabe por quê? Para a gente entender que o nosso mundo não é aqui. Porque, irmão, se Deus der tudo o que tu quer, Ele pode te perder. Deus está no comando. Alguns serão curados agora, outros depois, mas nós viveremos com Jesus para todo sempre no céu. Diga amém. E eu quero terminar mostrando isso aqui para vocês. Acho que eu apertei aqui em algum lugar, não. Está o PowerPoint aí, né? Show. Pronto, deixa eu... Essa parte aqui. Tem áudio, tá bom?
Aqui, irmãos, foi o meu Getsemane. Aí. Aqui eu estava desacordado, né? Porque eu estava sedado. Aqui tinha terminado a minha cirurgia. Quando eu entrei na sala de cirurgia, com toda essa equipe médica, eu falei para eles: ó, eu estou aqui por causa de alguém aqui. É possível que tenha alguém aqui que você está tão distante de Deus, que Deus veio aqui para se aproximar de vocês. E como vocês não estão indo à igreja, a gente veio aqui orar por vocês no centro cirúrgico. E eu fiz uma oração com um grupo. Deus me deu uma palavra, eu falei para eles ali. Depois eles me sedaram. Só que enquanto eu estava aqui, eu ficava pensando assim: os amigos, todo mundo, quem não fica com o coração na mão? A minha família foi me visitar, eu sou adotado. As minhas irmãs foram me visitar, porque quem garante? Quem garante? E enquanto eu estava caminhando aí, eu estava falando assim: ó, Deus, o Senhor sabe que eu sou medroso. Se o Senhor me abandonar aqui, eu vou fazer um escândalo nesse hospital aqui. Então Deus, para não envergonhar teu nome, fica do meu lado aqui. A maior vergonha da minha vida foi essa aí, ó. Aí eu estou de fralda, irmão, de fralda. Agora esse aqui era o meu milagre. Porque quem faz cirurgia de intestino e começa a andar, irmão, isso já é milagre. E essa minha família, os meus filhos estavam lá intercedendo. E eu lidero os bravadores e logo depois da cirurgia eu tinha que tomar quimioterapia. Eu não ia ficar pensando, meu Deus, aqui, não. Mesmo tempo que eu vou pensar que vai dar errado, eu vou pensar que vai dar certo. E o meu foco era os bravadores. Eu estava organizando um evento para 20 mil. E eu falei para Deus: Senhor, se eu tiver que morrer, me mata depois. Mas antes, não. Resultado: eu passei pelo meu Getsemane. E eu vim aqui nessa noite te dizer que você também passará pelo céu. Só que só tem um detalhe: Jesus Cristo venceu, eu venci, e tu vai vencer também. Tu acredita que Deus nos trouxe lá do Brasil para vir aqui nessa igreja hoje à noite por causa de alguém? Se eu soubesse quem era esse alguém, eu teria falado para o pastor: não chama todo mundo não, vamos lá na casa dessa pessoa para a gente dar esse recado. Como a gente não tem a onisciência, a gente veio aqui porque Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está do teu lado. Ele não largou a tua mão. Ele conhece a tua história. Ele sabe das tuas lágrimas. Ele sabe da tua angústia, do teu desespero. Ele sabe que tu já pensou em desistir. Ele sabe de tudo. Ah, pastor, mas tem hora, pastor, que parece que Deus, Ele não diz nada. Eu sei que tem hora que parece que Deus fica calado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode fechar os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos e os ouvidos. Ele está vendo você. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está ouvindo você. Dá uma olhadinha para cá, irmão. Aqui, ó. Eu usei aparelho ortodôntico. Hoje, bem bonitinho meus dentes. Aqui, ó. Só que isso aqui, antes, os meus dentes, nenhum se falava. Era cada um para um lado. Até que uma dentista falou assim: pastor, o senhor tem que colocar... Não, Jesus vai voltar, irmão. Que negócio de... não abrir e fechar de olho, vou ser transformado. Nem aparelho eu vou precisar. Resultado, coloquei o aparelho. Alguém aqui usa aparelho ortodôntico? Tem uma palavrinha que quando eu escuto até hoje eu me tremo todinho: manutenção. Quando eu olho para o meu dente hoje, sabe o que é que eu lembro? Aperta, dói, mas coloca tudo no lugar. A última frase: às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Vamos terminar, amor? Nós vamos fazer uma oração aqui. E como esse povo orou por mim, Deus me deu vida para eu orar por eles. Olha que maravilha. Será que tem alguém nessa noite que você está no Getsemane? Pastor, eu queria que você orasse por mim aqui. Pastor, tá fácil não.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Se tem alguém que está no Getsemane, não há problema. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Pastor, já que o senhor veio aqui, pastor, ora por mim, porque pastor, não está fácil. Eu queria convidar, onde você estiver, que você saísse de onde você está, e pode vir com o seu problema, com a sua dificuldade, pode vir à frente, porque nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Não há problema. E já vai crendo nisso aqui, ó. Possa impedir as mãos de Jesus. Aí Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar o que, Rose? Para falar. Haverá um milagre dentro de ti. Vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aí Jesus fala assim para você nessa noite. Haverá um milagre dentro de ti. Vem descendo o rio para lhe dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Irmão, grava isso aqui, isso aqui, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A Bíblia diz assim, ó: o choro pode durar a noite toda, mas o quê? A alegria vem pela manhã. Vem perguntar para essa moça aqui, Rose. Olha nos olhos dela. Pergunta para ela aí, Rose. Pergunta para ela. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus, O que Deus faz com ela? que cuida de você, e jamais te esquecer. Fala para ela nunca mais esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando. Aí trouxe a gente do Brasil e mandou te dizer que Ele está cuidando. Dá um abraço nela aí, Rose, um abraço. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Ei, irmão, tu tem que lembrar de onde tu veio. Lembrar de todos os livramentos que você já Você quer saber de uma verdade? Nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E aí, Rose? E onde colocar a mão eu vou abençoar. Lá, pode ir lá. Os olhos dela, Rose. Não chore, quem cuida de você não dorme. E se cair? Levanta, tem muita gente que te ama. Para que você não esqueça quem mandou. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Dá um abraço nela aqui, Rose, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, viu? Nós vamos fazer uma oração. Eu só quero te fazer um pedido. Não desiste não, irmão. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou. Eu sei que às vezes tem gente dizendo que tu não é capaz, que não vai dar certo, que tu vai voltar fracassado, irmão. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Parece que tudo tá meio que conspirando, né? Calma, irmão. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. E aí, Rose? A tua voz me fala e me diz quem realmente sou. Todos aqui, ó. Todos. São o que, Rose? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim.
Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Continue crendo, viu, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Jesus Cristo passou pelo Getsemane, mas ele venceu. É possível, Deus, que tenha alguém aqui que está passando pelo Getsemane da vida. É possível que tenha alguém aqui, Deus, que já pensou inclusive em desistir. É possível que tenha alguém aqui que está sofrendo, tem alguma dificuldade, já fez de tudo, mas parece que as portas se fecham a cada momento. E o Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje à noite para dizer que está do lado, que o Senhor está fortalecendo. E é por isso, Pai, que nós queremos dizer em nome de Jesus que não seja feita a nossa vontade, mas que em nome de Jesus seja feita a tua vontade. Pai, o nosso pedido aqui, Senhor, não é para o Senhor aliviar o fardo de ninguém. O nosso pedido é que o Senhor fortaleça os ombros de todo mundo. Pai, nós queremos chegar no céu. Alguns aqui vão correndo, outros vão andando, e tem gente que vai se arrastando, só pela fé. Mas não importa como nós vamos, nós só queremos chegar lá. Obrigado pela tua palavra. Nós vamos para casa agora, nos dá uma noite tranquila. Ao chegarmos na nossa casa, que ao pisarmos no solo, toda a casa, parente, seja quem for, seja abençoado no nome de Jesus. Continua conosco, obrigado por tudo. Nós te amamos, em nome de Jesus, amém. Olha para quem está do teu lado, e olha para quem está do teu lado, dá um abraço aí, e diz assim, ó, ei, vai dar tudo certo. Olha para quem está, vai dar tudo certo. Deus abençoe você, poderosamente.